Meus prezados irmãos e amigos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos continuar estudando a Bíblia? Vamos continuar a nossa exposição de Romanos? Bom, eu leio agora um trecho do capítulo 3 de Romanos. Você que tem a sua Bíblia, abra comigo. Em Romanos capítulo 3, eu vou ler até o versículo 9, ok? Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas, se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? Se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam, que o fazemos? Pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Bom, esse é um trecho importante, porque Paulo agora, após apresentar as razões pelas quais Deus manifestará a sua ira sobre uma impiedade, uma massa de gente ímpia, que desprezou o conhecimento de Deus presente nas coisas criadas. Paulo também afirma categoricamente que Deus manifestará a sua ira sobre judeus ímpios, judeus transgressores da lei, que pelo fato de serem judeus estavam acusando aquela massa de gente ímpia, como se eles possuíssem algum tipo de favoritismo diante de Deus pelo fato de serem judeus, o povo da aliança. Então Paulo vai colocar todos no mesmo nível, como eu acabei de ler aqui no versículo 9. Deus coloca tanto ímpios, gentios ímpios, quanto judeus transgressores da lei, debaixo do pecado. Deus manifestará a sua ira justa tanto sobre gentios ímpios quanto judeus ímpios. Em suma, é isso que ele diz no capítulo 1 e no capítulo 2. Mas aí surge os judeus com os seus argumentos, né? Argumentos que eram falaciosos, argumentos contrários à verdade bíblica, porque apesar de serem judeus, confiantes de que a lei, o fato de possuírem a revelação da lei de Deus, os oráculos de Deus, eles estavam numa posição privilegiada em relação aos ímpios, ou seja, Deus iria condenar o pecado dos ímpios, mas iria desculpar o pecado deles pelo fato deles serem povo judeu, povo escolhido de Deus. Então, Paulo, ele tenta desconstruir esta ideia maligna, esta ideia maléfica, não é? E eu me lembro muito bem de que há posicionamentos semelhantes a estes em algumas seitas consideradas igrejas cristãs no mundo, dentre elas a Igreja Adventista. Eles pensam que pelo fato deles terem sido supostamente escolhidos como igreja de Deus na terra, eles possuem privilégios que outras denominações não possuem. Eu mesmo fui um fariseu, um adventista fariseu por muito tempo, e advoguei esta mentalidade equivocada por muito tempo na minha vida. Mas é necessário Paulo chegar e chacoalhar os judeus com esta verdade. Olha, vocês não serão menos culpados pelo fato de vocês serem judeus. Porque o julgamento de Deus é segundo as obras. O juízo de Deus é segundo as obras, ou seja, é segundo a prática.
não é segundo aquilo que você afirma crer, afirma guardar, não é pelo fato de você ser judeu. Não, não é por isso. Mas o julgamento de Deus, o juízo de Deus, é pelas obras. Portanto, você não tem desculpa alguma quando você julga essa massa de gente ímpia, julga e condena. Você não tem desculpa porque você também pratica os mesmos pecados. Deste modo, Deus julgará vocês também. Não adianta vocês circuncidarem-se, né? Não adianta vocês manterem em alta consideração a questão da circuncisão e transgredirem a lei. Né? Se o gentil, enquanto gentil, cumprir a lei, ele te julgará, muito embora você seja o povo da circuncisão, mais transgressor da lei. E o que Deus considera é o coração, é o interior. A circuncisão que vale é a circuncisão produzida pelo Espírito Santo no coração. Não adianta vocês manterem a circuncisão e transgredirem a lei de Deus. Deus não considera judeu aquele que simplesmente o é, segundo a aparência, segundo o exterior. Então Paulo vai dizer tudo isso. E por isso ele começa perguntando aqui no capítulo 3, versículo 1. Então qual a vantagem do judeu, qual a utilidade da circuncisão? Muita! Muita! Porque primeiro Deus revelou os seus oráculos, ou seja, a revelação da sua palavra, aos judeus. Foram a eles que Deus se manifestou e se revelou. Foi a eles que Deus deu a sua palavra, manifestou a sua palavra, a revelação da sua vontade a eles primeiro. Né? E a circuncisão foi um rito exterior que apontava para o fato de que Deus iria justificar você, enquanto povo dele, com base nos méritos de outro. Então a circuncisão é uma espécie de selo da justiça que nos é ofertada pela fé no Messias, naquilo que o Messias faria por nós. Então Paulo trata de esclarecer tudo isso para a igreja de Roma, especialmente para os judeus convertidos que ali comungavam. E aí é o seguinte, a partir do verso 3, aqui do capítulo 3, ele diz assim: e daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? O fato de alguns judeus não terem crido no Messias desfará, ou desconstruirá, ou invalidará a fidelidade de Deus? Claro que não. Deus não muda seus planos por conta da infidelidade humana. Deus não foi surpreendido pela incredulidade de alguns judeus. Deus já contava com isso. Deus é onisciente. Ele já contava com isso. Deus sabia que muitos não creriam. E isto ficou evidente, patenteado no próprio deserto logo após a libertação do povo do cativeiro egípcio. Toda uma geração fora destruída ali no deserto justamente porque não creu. E o escritor da carta aos Hebreus deixa isso muito claro também. Olha, não puderam entrar no descanso de Deus. O que era tido como descanso de Deus naquela circunstância? A posse da terra de Canaã. A posse da terra de Canaã era um protótipo da posse da nova terra, da vida nova, da vida eterna que Deus nos daria, por conta do que o Messias faria por nós. Então, não puderam entrar em Canaã por conta da sua desobediência, ou seja, não creram em Deus. Então, toda uma geração pereceu ali no deserto. Mas os planos de Deus foram alterados por conta disso? Deus não será mais fiel ao pacto que ele fez com Abraão? De forma alguma. De forma alguma, e é isso que Paulo tenta deixar claro aqui. Aqui no verso 4 ele replica, olha, de maneira nenhuma seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Paulo cita aqui o exemplo de Davi, o grande rei Davi, um rei muitíssimo venerado pelo povo judeu. Davi cometeu pecados gravíssimos, todos nós conhecemos, o povo judeu também sabia. E, no entanto,
Deus enviou o Espírito Santo para levar convencimento de pecado a Davi. Porque Davi, ele se manteve até certo ponto duro em relação a isso, insensível em relação aos males que ele praticou. E o Espírito Santo veio com força a Davi e o convenceu do seu pecado, de tal forma que Davi se arrepende dos seus pecados e pronuncia o que Paulo parafraseia aqui, olha: para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Davi aceita a ira de Deus sobre ele e ainda diz o seguinte: olha, Deus é justo ao manifestar a sua ira sobre mim, porque eu pequei. Deus é justo em me condenar, porque eu pequei. Me condenar pelos meus pecados que eu cometi. Deus é justo. Então, Paulo cita isso aqui para deixar bem claro o seguinte: olha, Deus não vai desculpar nenhum judeu pelo fato de ser judeu, não. Cometeu pecado, Deus vai discipliná-lo, vai castigá-lo por conta desse pecado cometido. Não é pelo fato de ser judeu que o judeu tenha recebido uma licença para pecar. Em outras palavras, é isso que Paulo quer demonstrar aqui. Aí no verso 5, Paulo antecipa uma possível objeção. Mas se a nossa injustiça traz à lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não, do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, porque sou eu ainda condenado como pecador? Ora, esse argumento poderia ser invocado pelos judeus descontentes com aquilo que Paulo estava dizendo a eles. Vocês não são melhores do que os gentios, pelo fato de terem sido escolhidos como povo de Deus. Se vocês pecarem, Deus os condenará pelos seus pecados. Se vocês transgredirem, vocês sofrerão a pena pelos seus pecados. Deus não desculpará o pecado de vocês pelo fato de vocês serem judeus. Mas aí o judeu poderia antecipar o seguinte: olha, mas se a minha injustiça traz à lume a justiça de Deus, né? Se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que eu devo ser condenado por Deus? Olha só que argumento terrível e diabólico esse. Olha, se a minha injustiça, ela evidencia paradoxalmente a justiça de Deus, se a minha mentira, ela paradoxalmente põe em relevo a verdade de Deus, por que eu vou ser condenado? Olha só, em outras palavras, essa antecipação dessa objeção por parte dos judeus, ela traz ali uma lógica inversa. Olha, devemos praticar males para que nos sobrevenham bem. Pratiquemos males para que o bem nos sobrevenha. É como se Paulo estivesse dizendo isso, né? Então, se é assim mesmo que você está dizendo, eu não vou me preocupar com a minha injustiça, não vou me preocupar com a minha mentira, porque a minha injustiça coloca em relevo a justiça de Deus e a minha mentira, ela coloca em evidência a verdade de Deus. Então Deus não me condenará por isso. Aí Paulo retruca dizendo o seguinte: mas o seu pensamento é ilógico, é irracional. Por quê? Porque como é que Deus vai julgar o mundo? Como é que ele vai julgar o mundo se ele desculpar o pecado em você? Se ele desculpa o seu pecado, a sua injustiça e a sua mentira, como é que ele pode ser juiz do mundo? Né? E vocês estão me acusando justamente disso, de eu incentivar a prática de males para que vocês possam receber em troca bênçãos. Né? Vocês serão condenados justamente por conta desse mau entendimento de vocês. Em outras palavras, é isso que Paulo está dizendo. Aqui no verso 9, ele diz aqui, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. No versículo 1 ele pergunta: qual é a vantagem do judeu? Né? Qual a utilidade da circuncisão? Muita sobre todos os aspectos. Agora aqui ele diz que eles não têm nenhuma vantagem. Então vamos tratar de equacionar isso no próximo vídeo, porque senão fica parecendo que Paulo está se contradizendo, né? No próximo vídeo, então, a gente trata de equacionar essa suposta contradição de Paulo aqui no livro de Romanos capítulo 3. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, em nome de Jesus. Amém.